Segundo nota divulgada pelo Hospital da Criança, o número de pacientes aumentou e muito. Lembrando que a Covid atinge também crianças, e muita gente acha que não, a criança não tem nada. Também atinge, e já tivemos mortes, infelizmente, óbitos de crianças, de bebezinhos, crianças de 2 anos, 5, 6 anos, vítimas da Covid-19 que não foram vacinados. A Mônica Hermílio vai falar agora sobre isso, uma situação que requer cuidados para todos nós, papais e mamães, com as nossas crianças. Esse é que é o grande recado e o alerta, não é isso, Mônica? Exatamente, Wilson. Ontem a gente conversou aqui com a infectologista Luciana Pacheco, falando sobre os cuidados, que os papais, que as mamães precisam ter com os filhos. Nessa época do ano que está mais frio, então as crianças normalmente já têm mais complicações respiratórias por causa da mudança de clima, mas ainda tem esse agravante, de que ainda estamos numa pandemia. Então, por causa disso, desse relaxamento, sim, nós estamos esquecendo que continuamos na pandemia, máscaras foram liberadas, mas a gente precisa ter vários cuidados, E com as crianças não pode ser diferente, pelo contrário. Criança não sabe se cuidar só, a gente que tem que cuidar delas. Então, as doenças respiratórias, a Covid que ainda está aí, por isso o Hospital da Criança vem recebendo, vem notando, registrando um aumento de casos, de crianças com doenças respiratórias e também de crianças vítimas da Covid. A gente vai conversar agora com o doutor João Lorival de Souza, que é pediatra e diretor do Hospital da Criança. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Os casos estão aumentando? O hospital está registrando mais casos de Covid ou mais casos de apenas doenças respiratórias por causa dessa época do ano? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que chama a atenção é que nós somos um hospital aberto há pouco tempo, de abril para cá, e a nossa lotação é de praticamente 100% diariamente. A gente tem trabalhado para fazer uma rotatividade dentro do que pode ser feito, mas a demanda por doenças respiratórias ela é acima de 50% hoje de ocupação do hospital. A questão da Covid, nós não somos ainda referência para a Covid, mas já estamos nos preparando para sermos leitos de retaguarda caso a sociedade e a população pediátrica alagoana precisa. Então, já existe a estruturação de uma enfermaria para receber esses pacientes caso eles precisem. Mas a gente nota, através dos dados de investigação, um aumento semanal da média móvel que a gente chama de crianças. O que se chegou a ser 2 crianças dia, hoje já são 8 dias. Então, nós não temos ainda relatos de uma maior gravidade em criança, mas nós não vamos esperar que isso aconteça. A gente sabe que a criança é um público vulnerável e a gente não quer que isso chegue até aquelas crianças que têm comorbidades e que sim, pode ser fatal qualquer infecção respiratória, inclusive a Covid. As crianças que estão dando entrada com quadros já de Covid, são crianças que têm doenças pré-existentes, os casos são graves, são casos leves, qual o tipo que vocês estão verificando aqui no hospital? A grande maioria são casos leves. Quando precisa de um internamento ou até de UTI, a gente encaminha para as referências que hoje o Estado tem para atender Covid. Ainda estamos lidando com casos leves, mas chama a atenção esse aumento significativo do quantitativo de casos. Os casos respiratórios já eram esperados, Todo ano, entre fevereiro e julho, a gente aumenta no Nordeste o período sazonal das viroses, dessas doenças respiratórias. Chama a atenção e talvez tenha sido por conta desse relaxamento que você fala e também do tempo que essas crianças ficaram reclusas durante a pandemia, dessa circulação de novas cepas. Baixa mais, Sim, você não tem exposição, você não gera anticorpos pela exposição desses vírus que normalmente teriam cometido ao longo desses últimos 2 anos. Então, é uma explosão de casos de doenças respiratórias. A nossa preocupação é quando a criança precisa de internamento, que vai fazer uso de oxigênio, e aí a gente precisa realmente agir breve para que eles não sejam penalizados com algo mais sério. Doutor, muito obrigado pelas informações. Pois é, reforçar os cuidados com as crianças, para a gente não ter aquele boom de novo de casos de Covid, principalmente as crianças que são mais frágeis. Lembrando que nas últimas 24 horas, 2 mortes foram registradas aqui no estado. Uma pessoa aqui em Maceió e uma outra em Murici. O CESAI não divulgou detalhes sobre as 2 vítimas. Wilson, eu volto com você no estúdio.
Muito bem, Mônica, obrigado. Mônica, agradeço ao doutor João. Que o doutor João falou, nós tínhamos uma média de 2 pessoas com Covid-19 crianças, agora pulamos para 8. Claro que o momento que nós estamos vivendo de frio e tudo mais agrava mais a situação pelas síndromes gripais e pelo contato que está todo mundo mais junto. Mas é como ele disse, nós vamos esperar que aconteça uma coisa mais séria ou que o vírus se aproveite então da imunidade das pessoas, das crianças, de quem não vacinou as crianças ainda, para que ele se mute e cause problemas. É isso que o doutor João falou aqui com muita propriedade. Por isso, papais, mamães, conscientização total de proteger aquilo que você mais ama, que é a sua continuação, seus filhos. Vacine-os, tá bom? Muito bem. Bruno, aliás, Mônica, muito obrigado pelo carinho da sua participação conosco aqui. Você volta daqui a pouquinho e também o doutor João agradece a disponibilidade e as informações. É isso que a gente fala, gente. Eu não consigo entender por que as pessoas ainda têm essa resistência de vacinar o seu filho, sua filha, as crianças. Não houve um histórico sequer no planeta que a vacina causou problemas para crianças. Ao contrário, a não ser proteção. E a prova está agora. Nós estamos crescendo muito com a contaminação com a Covid-19, mas muitas pessoas tendo sintomas leves, quase assintomáticos, quase não percebem que estão tendo alguma coisa por conta da vacina. Como é que você vai desconfiar de uma vacina como essa, gente? O Brasil, o tempo inteiro, a criança nasce já tomando vacina. Então tem que se vacinar. Não deixem que as crianças se tornem laboratórios de um vírus terrível e mortal como esse, nós já vimos aí, para que ele se mute e cause problemas sérios para as crianças e possa voltar para a gente também. Pensem nisso. Vacinem seus filhos.